Um dos grandes desafios para você, mantenedor de escola, é ter direção. Quem pode me orientar do que fazer comercialmente na minha escola? Como captar alunos, como fidelizar os meus alunos, como gerar listas de espera, como aumentar o meu faturamento? E, obviamente, esse canal de informação é aqui no Educatom Podcast. Seja muito bem-vindo ao nosso canal e saiba que aqui na tela tem um QR Code onde você, direcionando o seu celular, você vai ser levado para o nosso grupo do WhatsApp, onde que semanalmente nos encontramos com todos os mantenedores de escola para falar sobre como crescer a tua instituição e como gerar mais valor na vida das pessoas. Se você quer entender qual é a diferença entre preço e valor, faça parte da nossa comunidade, direcionando o seu celular para esse QR Code e, obviamente, fazendo parte e acompanhando o nosso Educatom Podcast. Fala pessoal, como vocês estão? Um ótimo dia, ótima tarde, ótima noite para vocês que vão acompanhar o nosso Educatom Podcast e uma retomada para lá de especial. Estamos aqui de volta nos estúdios da It's Flow, produtora aqui de Alphaville, e com um convidado muito especial e importante. Nos conectamos no final do ano passado, mas que tem uma história para ser compartilhada e, obviamente, com um assunto que deve ser do interesse de vocês, que é entender um pouco mais sobre essa linha confessional dentro da educação, dentro da escola, como se olhar para esse cenário. Nós estávamos até falando agora da mentalidade dos professores, como desenvolver isso para eles entenderem como ministrar ali o conteúdo para os alunos. Então, é mais um Educatom Podcast, muito conteúdo, muita informação, onde nós estaremos aqui com vocês neste ano de 2026. E apresentando um pouco do nosso convidado, ele que é pai, marido, cristão, é também mantenedor de um colégio muito renomado lá na Moca, que é o Colégio Ouro Preto. Então seja muito bem-vindo ao nosso Educatom Podcast, Márcio Scarpelli. Fica à vontade. Obrigado, Everton. Obrigado. Scarpellini. Eu sei que judia um pouco, mas é Scarpellini. Obrigado pelo convite. É um prazer, uma honra estar aqui com você. Legal. Estreando esse ano, né? Essa temporada do podcast do Educatom. Sim. Uma honra para mim. Obrigado. E vamos lá, vamos bater um papo aí sobre o nosso dia a dia, né? Que para nós é algo que nos alimenta, né? Nos instiga, nos desafia e tem sido uma caminhada muito, muito legal. Márcio, a gente já estava conversando por aqui, né? Sim. Alguns minutos antes. Até o Gide já estava fazendo algumas perguntas aqui, né? E curiosidades, algumas ideias. Cara, conta um pouquinho antes de falar sobre educação, antes de falar sobre você, o colégio. Obviamente o nosso podcast ele traz um pouco da história do ser humano que existe por trás, que muitas das vezes na internet a gente não consegue mostrar, né? Com certeza. Então, da onde veio o Márcio? Qual foi a construção da sua jornada, da sua história, onde você nasceu? Cara, por que educação? Como você chegou também nessa linha da visão que você tem pro cristianismo, como que você traz isso para dentro da tua vida? Conta um pouco da sua história. Legal. Poxa, muita história. Bom, eu sou daqui de São Paulo mesmo, capital, paulistano, né? E o meu pai também é pastor, né? Hoje ele já não atua mais como pastor, mas é só como conselheiro, apenas, né? O que não é só. Mas, então venho de uma família que, quando eu era muito, muito criança, eles aceitaram a Jesus, como a gente diz, né? Sim. Da igreja. Aceitaram a Jesus depois de uma busca longa também por explicações, por soluções de questões práticas da vida, né? Então, desde muito criança, eu já venho quase que de um berço, então, né? Cristão, evangélico, especificamente, né? E cresci nesse meio. E o meu pai, quando eu tinha mais ou menos 14, 15 anos, um pouquinho mais, ele comprou o Colégio Ouro Preto. Né? E isso é um desafio, um testemunho muito legal para nós. Porque o meu pai sempre foi muito de fazer planos. Né? Então, um dia ele sentou, colocou um papel em branco na mesa e começou a fazer planos. Beleza. E nós acreditamos que, de fato, o relacionamento com Deus, ele não é em uma via só. Ele é de mão dupla. Eu falo com Deus, né? Muitos amigos ateus falam, não, você falar com Deus tudo bem. O problema é quando Deus fala com você, que aí você tá maluco de vez, né? Então, é isso. É isso. Mas eu acredito de fato que Deus fala conosco. Sim. A questão é que muitas vezes ele fala... A gente já começa a falar sobre o evangelho, mas vamos lá. A questão é que ele fala de diversas formas e a gente quer delimitar as formas com as quais Deus fala com a gente. E Deus é Deus. A gente brinca que Deus não é evangélico.
né? Deus não entrou numa igreja evangélica, aceitou, levantou a mão, aceitou Jesus, falou, agora me dá a carteirinha aí pra eu virar membro da sua igreja. Não, Deus é Deus, né? Então, ele não respeita as nossas expectativas. E é legal Deus. quando você fala sobre escutar Jesus, cara, porque começar por esse tema pra mim é sensacional, tá? E fique muito à vontade, viu, Marcos, pra poder falar, Que ótimo. porque aqui é um canal... É o começo e o fim, então... Total. E assim, quando você foi falando, né, sobre ouvir Deus, cara, eu tenho uma brincadeira aí que tem um tom de muita verdade que eu falo pra minha esposa, falo pra minha família, pros meus filhos, que eu tenho uma conexão muito forte com a fonte. Legal. Então, cara, tem muitos momentos no meu dia, se não todos, toda hora, e esses dias falando com ele, eu disse, poxa, você é o meu único mentor, cara, nesse momento que eu tô, na fase que eu tô, você precisa me instruir. E aí você vai conversando, de fato, é uma pessoa do teu lado que você tá sabe, se conectando, né, cara? Entre outras coisas, eu dou aula em seminários teológicos também, né? Então, assim, eu sempre comento que nós temos o privilégio de termos à disposição o coautor da Bíblia quando a gente pega a Bíblia para ler. Tá. Por que coautor? Porque ele inspirou os escritores, né? Sim. Então ele não ditou, ele não foi uma parada que ele abduziu a mentalidade de quem estava escrevendo. Não, ele respeitou. Sim. Né? Salomão escreve de um jeito, Davi de outro, Paulo de outro. Então, assim, o estilo literário deles, cultural e etc., o momento histórico, foi tudo respeitado, entendeu? Mas o Espírito Santo foi coautor inspirando esses escritores. Então você tem à disposição isso, né? O coautor ali, para te explicar o que ele estava dizendo quando ele disse aquilo. Legal, né? legal. Então, assim, essa questão de ter um relacionamento real com Deus é algo que se desenvolveu ao longo da vida de formas muito peculiares, né? Então, assim, nesse ponto da vida, da história, o meu pai estava em mudança de carreira, né? Então, saindo de indústria, nada a ver, né? O que ele tinha de educação? Igreja. Entendeu? E ele colocou um plano ali que ele queria fazer uma série de coisas. Entre essas coisas, ele cria uma escola. E como a gente acredita que Deus fala com a gente, em um dado momento, logo ali naquela semana, uma pessoa chegou para ele, sem saber de absolutamente nada disso, e disse a seguinte frase: olha, o senhor fez apresentou um plano para Deus, e Deus assinou embaixo e aprovou o seu plano. Caraca. Beleza. A dúvida é, por onde vai começar então? Ok, ele orou, tá, bom, eu quero uma escola, mas eu quero uma escola no bairro da Moca. Então ele foi muito específico. E aí fica uma dica já, né? Muitas vezes a gente pede, não que a gente vai dar ideia para Deus, né? Não é isso. Mas a gente precisa saber pedir. O que você está pedindo? Entende? Porque muitas vezes a gente é tão abstrato, a gente precisa saber para onde eu vou. Porque aí tem 3 respostas, né? Sim, não, espera um pouco. Ok. Caraca. E aí, o que meu pai fez? Eu quero uma escola na Moca. Ele foi, comprou o jornal, na época tinha aquele amarelinho que tinha os classificados e tal. Ele abriu, vende essa escola na Moca. Ele ligou. Não tinha dinheiro, mas não tinha absolutamente nenhuma possibilidade financeira de comprar a escola. E aí eles foram, meu pai e minha mãe, foi até a Moca, olharam, conheceram os donos, fundadores do Colégio Ouro Preto, gostaram deles. Falaram, olha, a gente tem outras opções, mas nós gostamos de vocês. A gente quer vender pra vocês. Como que vocês vão pagar? Meu pai, não tem dinheiro. Como assim? A gente tá aqui o período inteiro conversando e não tem dinheiro? É um europeu assim, né? Já mais com cabeça de europeu, né? Objetiva. Não tenho dinheiro, mas eu vou fazer uma proposta e a gente vai comprar. E de fato o Colégio Ouro Preto foi comprado sem dinheiro. Quem pagou a conta foi Deus. Caraca, velho. Então, lógico, fruto de muito trabalho, né? Mas foi comprado dessa forma. Foi um milagre. Isso em 96. De 95 para 96. Então, no ano letivo de 96, nós já estávamos ali. E a Moca é um bairro muito peculiar, muito interessante, né? Um bairro que, à época, talvez você tinha 2 ou 3 igrejas não católicas ali, e igrejas começando, etc. Então, o meu pai, vindo de uma origem protestante, pentecostal, ele ficou um pouco receoso de deixar isso muito aberto, né? E agora? Né? Como eu vou? Vamos conhecer os alunos, professores, todo mundo de outras raízes, outras vertentes religiosas. Então ele foi convivendo ali e fazendo o dia a dia, né? E aí eu fui para o mercado, né? Eu estava ali com ele no primeiro momento, mas depois fui para o mercado, né? Então fui fazer faculdade, fiz gestão em marketing, administração com especialização em gestão em marketing, enfim, fui embora, para o mercado. Depois de casado, tudo mais, numa mudança de carreira, eu resolvi voltar para a educação, porque não tinha saído dela. Resolvi voltar para o Ouro Preto, porque eu nunca tinha saído da educação. Então, mesmo em empresas onde eu trabalhei, eu sempre
tangenciei a questão do ensino, né? Então, no mercado, falando sobre cultura empresarial, falando sobre perceber os momentos de mudanças e aproveitar ondas de mudança, momentos, etc., para construir conteúdos dentro das empresas, entende? Ensinar os clientes corporativos, enfim. Eu sempre estive ali falando com o mercado e com a ideia de educação, né? E aí eu resolvi voltar para o ensino, voltar para o Ouro Preto de uma forma integral, né? E aí eu voltei e agora a gente está concluindo aí o processo de transição, né? Em que meu pai já deixou a parte pedagógica já há mais de 10 anos que a gente vem tocando. Tá. Bem mais, aliás. Que o tempo passa muito rápido na educação. Muito rápido. E agora a gente está concluindo o processo de transição para a gente continuar essa história, que hoje já é uma história de 57 anos de Colégio Ouro Preto, né? Então faremos, aliás, 57 anos agora no meio do ano de 2026. O colégio foi fundado em 1959. Então tem muita história, né? Muita história. 59, não, 69. Você tem a data exata, Márcio? Cara, foi em junho para julho. Tá. E aí o Colégio Ouro Preto começou como uma escola de reforço escolar e datilografia. Caraca, cara. Entendeu? Que isso, velho. Olha, você vai falando, eu acho que... E é muito legal porque eu acho que toca a história de muita gente. Porra, você foi falando uma questão aí que pra mim tem sido muito importante há alguns anos, e eu acho que eu também tenho me intensificado nisso, que é essa conexão com Deus. Legal. Tá? Muito forte, porque quando você falou, né, Deus comprou o colégio e como tudo foi acontecendo, você não tá se eximindo de, poxa, a gente trabalhou pra caramba, se dedicou pra caramba, suou, porra, abdicamos de coisas, sabe, pra tudo acontecer, mas quando você traz isso, me reforça muito uma frase que eu escutei de um amigo, né, que não é que eu mereço, eu não mereço nada, mas é tudo pelo amor e misericórdia que Deus tem por mim. Então isso começa a nortear o teu caminho. Exatamente. E você começa a perceber que, cara, eu não tô construindo aquilo somente porque eu quero ter, porque eu acho que eu devo ter, eu mereço mesmo. Não, cara, tem algo traçado para aquilo que você tá vivendo. Ah, sim, tem um amigo que você pergunta pra ele como ele está, ele sempre diz a mesma frase, melhor que eu mereço. Já ouvi isso aí também. Melhor que eu mereço. Já ouvi isso daí. Então assim, eu entendo que, e aí a gente vai pra educação também, porque a educação ela tem que ser prática. Sim. Né? Não pode ser só teórica. Sim. Né? Se bem que eu tô num processo de resgate da teoria. Tá. A gente precisa tocar nesse assunto, tá? Por quê? Cara, muitas vezes a gente acha que realmente que merece, etc. Mas quando a gente coloca que a empresa, e nós olhamos para a empresa dessa forma, ela tem um dono, esse dono é Deus, ok. Nós somos mordomos. E aí a gente fala já de um princípio cristão que nós utilizamos no ensino das crianças, mordomia. Tá. Como eu cuido daquilo que está debaixo da minha responsabilidade. Ok? Tá. Então, a primeira coisa que a gente tem que cuidar do corpo físico. Ok. Você tem outro? Não. Ok. Não adianta você ter uma mensagem, uma missão de vida e você não tem uma carcaça para carregar isso. Né? Então, o seu corpo físico não dá conta de carregar a sua grande missão de vida, aquilo tudo que você tem para falar. Então, precisamos cuidar e sermos bons mordomos do nosso corpo físico, porque ele não é nosso. Tá. Né? Na teologia e no pensamento judaico, nós recebemos o corpo emprestado, porque ele veio do pó e ele vai voltar para o pó. Você vai devolver esse corpo. Então, qual corpo você vai devolver? Ele não é seu. Ok? Então... Caraca, velho. Então, a gente acha que nós somos o nosso corpo. Não, não somos. Esse corpo está emprestado. Cuida direito, que não é seu. Né? Então, assim, se eu pego o seu carro, se você pega meu carro, provavelmente você vai me entregar ele com mais gasolina e limpo. Né? Porra. É um princípio. Normal. Coisa normal. Parte. Cara, esse corpo não é nosso. Às vezes o nosso vira a semana. Putz, não deu tempo pra lavar. Tal. Aí, velho. Mas o corpo não é nosso. Então, agora, não é meu. Aquilo que não é meu, eu preciso cuidar. Com muita intencionalidade. Que legal. E a empresa, no mesmo sentido. Né? Então, a empresa não é nossa. Então, como nós estamos cuidando de algo que Deus confiou em nós a ponto de colocar aqui. E isso nós estamos falando do CNPJ, da empresa, etc. Se a gente expande isso para os nossos colaboradores. Como eu estou cuidando dos colaboradores de Deus, não os meus. Entende? Como eu estou cuidando das famílias que Deus confiou em mim para que nós cuidássemos. Cara, o comportamento, mentalidade, porra, muda como um e aí todo. Você percebe que é um ponto muito importante que nós percorremos na nossa história, na nossa jornada. Sair de uma religiosidade litúrgica, em que você tem um culto de domingo. Ok, maravilha, tal, você tá lá, show de bola. Mas eu sempre pergunto, como está o seu culto de segunda-feira? Seu culto de segunda? Todo mundo, né? Como assim? Eu fui na igreja ontem, já,
bati o cartão lá, tá tudo certo. Não, É outra você não coisa. entendeu nada, entendeu? É. A questão litúrgica, cara, você pode até faltar no culto. Tá tudo bem. Às vezes Quantas vezes na nossa história a gente não faltou num culto e faltamos em um aniversário que era importante, faltamos em um evento, faltamos às vezes em casa. Entendeu? Cara, não, o ponto é, o nosso culto não pode terminar. Entende? Não pode começar porque já começou. E não pode terminar porque eu não vou interromper. E vai para uma linha de espiritualidade, Exato, cara. Porque assim, o ano passado... Real. Porque assim, é muito bom o que você tá dizendo, porque eu entrei numa linha dessa há mais ou menos 2 anos. Eu venho de uma jornada familiar onde que toda a minha família, olhando pro meu lado aqui, antes de eu me casar, tinha uma percepção literal católica, Ok. da minha esposa também, também, tanto que os nossos pais, eles se conheceram muito tempo antes de eu e minha esposa se conhecer num grupo de equipistas de Nossa Senhora. Beleza. Só que qual foi o grande ponto? Eu e ela começamos a entrar, quando nos unimos, num contraponto daquilo que nós queríamos e do que nós observávamos que era possível viver e do que se pregava ali. E aí, nesse momento, a gente falou, poxa, mas não tá batendo. Não tá rolando. E aí foi onde nós nos distanciamos. E qual que foi o grande ponto? Ainda meus pais ou os pais dela cobram, pô, estão indo na igreja, foram na missa. Só que o ponto principal é, a espiritualidade chegou num ponto muito elevado e que, sabe quando te preenche? Cara, isso é algo que eu não tenho como explicar, mas... eu começo a entender isso que você acabou de dizer. Então, esse culto da segunda, tá, como que você tá cuidando da sua espiritualidade na segunda, na terça, na quarta? Isso. Não só olhar pra ela no domingo, Exatamente. Que é importante. Sim. Você andar com pessoas que estão indo para o mesmo lugar que você. Legal. É muito legal. É o senso de comunidade. Então, assim, eu não acredito de fato, né? E tem uma onda, a gente chama de desigrejados. Tá? Já apareceu até no IBGE. Caraca. Talvez seja a denominação que mais cresce no Brasil, é a igreja dos desigrejados. Pô. Entendeu? É a galera que assim fala, não, a gente tá bem aqui, nós e Deus para lá, mas a gente não quer estar com outras pessoas porque desacreditou ou foi magoado, machucado pela instituição igreja. Por quem faz parte da instituição, né? Aí você precisa diferenciar a igreja com I minúsculo e aí tem o CNPJ, né? Ok. E é que sim, você tem que ter um CNPJ para comprar um imóvel, para ter... É uma instituição. Cara, é uma empresa. Sim. Entendeu? Precisa contratar gente, etc. Mas tem uma igreja com I maiúsculo, que é a igreja de Cristo. É isso aí. Você entendeu? Eu acho que... Então, assim, é necessário ter uma diferenciação entre uma coisa e outra. Mas é importante estar junto em comunidade. O evangelho ele funciona muito melhor de forma comunitária. Pô, né? E você sente aquela necessidade também, né? Eu falo porque domingo nós fomos no sábado para se despedir de uma prima da minha esposa e ficamos ali domingo. E aí de manhã cedo eu fui num amigo cortar o cabelo, fazer barba e tal. E aí, cara, o bairro tava parado, que foi onde meus pais moram e onde eu fui nascido e criado, que é o bairro da Vila Industrial, lá em Mogi das Cruzes. Cara, o bairro quieto, silêncio. Eu falei, cara, deixa eu fazer um tour, né? Então não era tão cedo, mas assim, a galera, como é domingo, acaba descansando mais, tá tudo certo. Aí eu fui... eu reconheci. Eu fui, andei e tal, e aí eu falei, caraca, essa rua aqui, eu subia quando eu ia pra escola, lá em cima eu ia também há uns anos atrás pra pegar o trem, eu passava por aqui com a minha filha quando eu ia pra escola, olha só onde Deus tá nos permitindo ir, aí ia começar a missa, falei, cara, vou até a igreja, fui até a igreja. Cara, como foi bom e emocionante até em alguns momentos, de você parar e começar a refletir onde você tá, mas tendo uma clareza também daquilo que de fato, de onde você veio, que te alimenta, te preenche. Sim. E eu vejo que, pra mim, cara, tá ficando muito real, que lá tá sendo um refúgio, sabe? Então tem horas que as paradas vão pegando. Porque você vai vivendo uma intensidade gigante de entrega, de resultado, de responsabilidade, de crescimento. Só que tem hora que você fala, pô, legal, tô crescendo, tô avançando, tô tendo... Deus tá me permitindo, ok. Só que vem os desafios juntos. Com certeza. Só que vamos dar uma ida lá? Vamos lá, vamos, sabe? Ele diz que nós devemos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Cara, isso. Então, assim, ter lugares, pessoas de referência, né? Nós precisamos ter isso. E isso faz parte, eu entendo que não é uma questão de saudosismo, sabe? É uma questão de ter referências. Cara, a gente precisa ter um para-brisa enorme na nossa frente, né? Mas os retrovisores são importantes.
né? Sim. Importa a gente não ter um para-brisa do tamanho do retrovisor e nem retrovisor do tamanho do para-brisa. Entendeu? Porque eu preciso olhar para um horizonte que eu estou caminhando, levando a minha família, levando a minha empresa, levando aquilo que está debaixo da minha responsabilidade, mas eu tenho retrovisores que me mostram por onde eu já passei. Sim. E são balizadores de caminho. Cicatrizes, feridas, Sim. os desafios que você vai tendo, isso Tá? que você está falando é importante porque eu, no momento que estou num momento muito de tomada de decisão. Uhum. E decisões que às vezes, cara, nem sempre são as que eu gostaria de ter. Sim. Mas tá tudo bem. Sim. E eu acredito que a intimidade com ele te permite ter paz Exato. nessas tomadas de decisão. E não você tomar aquela decisão, mas você fica mal, fica triste, fica magoado, fica, sabe, poxa... Não, você precisa ser feliz na decisão que você É toma, isso, né? cara. Então, assim, é você isso. precisa estar bem. Cara, eu tomei a decisão, legal. E amanhã, nossa, eu não tomaria aquela decisão, mas tá tudo certo. Com as informações que eu tinha, eu tomei a decisão. É isso aí, cara. E tá tudo tranquilo. Tá tudo certo, porque a gente vai aprendendo ao longo do caminho, né? Hoje eu não sou o mesmo que ontem. E beleza, né? Por isso que é incrível a gente ter alguém que é eterno ao nosso lado. Porra. Entendeu? Então isso é fantástico. Porque quando a gente fala que ele é eterno, a gente imagina eterno como uma imensidão de tempo, né? Tempo que não falta mais. Não. A eternidade é a ausência do tempo. Ok? Então, quando você fala em eternidade, a gente, pela nossa natureza, nós nascemos e vamos morrer, ok? A gente entende que eternidade é muito tempo. Não, a eternidade, quando você fala de Deus, você está falando da ausência da dimensão tempo. Ele criou o tempo. Quem criou essa mesa não depende da mesa. Você pode destruir a mesa, mas você não mexe com o marceneiro, ele tá de boa lá, entendeu? Pode acabar com o tempo, isso não toca a identidade e a natureza de Deus, porque ele criou o tempo. E ele criou o tempo para nos amar, dentro do tempo. Entendeu? E aí tem momentos em que ele toca o tempo, né? Que é o nosso tempo cronos, né? Que é o tempo cronológico. O tempo que passa, essa linha contínua, né? Que a física nos mostra, a física clássica, que só vai para um lado, né? Então, assim, esse é o tempo cronológico, beleza. Mas existe um tempo também que é o tempo que a eternidade, que o eterno toca a nossa vida, que é o tempo da providência, é o tempo kairos, que nós chamamos. Sim. O kairos. Então, o kairos, ele é o tempo em que você encontra o propósito eterno de Deus dentro do seu tempo cronos, entende? Isso é um termo que vem lá da agricultura, o kairos, tá? É o tempo da oportunidade, entende? Então, o deus kairos, dentro da mitologia grega, era alguém calvo, com rabo de cavalo, tá? Um cabelo longo, com asinhas no pé. Por quê? Quando ele passa por você, você tem que pegar no cabelo dele, porque ele vai passar. Tá. Entendeu? Se você não agarrar, ele vai passar. Caraca, Márcio. Entende? E o momento kairos, existem vários momentos kairos na nossa vida. O primeiro é a fecundação, depois o nascimento, são momentos decisivos, seu casamento, o nascimento de um filho, a compra de uma empresa, entende? Então, assim, são momentos que na agricultura é o momento da colheita. Então, quando o fruto está pronto, não caiu ainda, mas ele está pronto, e você arranca o fruto dali. E é incrível porque todo momento kairos, ele é antecedido por um momento de crise. Então, quando você tira o fruto do pé, você causa uma crise absurda. Quando você nasce, a psicologia diz que se a gente lembrasse do trauma do nascimento, nós não nos recuperaríamos depois. Calma aí. Porra, volta nessa linha aí. O que você acabou de dizer, o tempo do colher antecede... Ele é antecedido por uma crise. Tá. Que é uma crise da mudança de estado. Só que uma mudança profunda. Muito. Então pensa, quando você nasceu, até o seu nascimento, então 42, 43 semanas, 9 meses. 100% da sua vida anterior ao momento do nascimento foi dentro de um ambiente com temperatura controlada e estável, ok? Um meio aquoso, ok? Um barulho contínuo, tá? Você nunca tinha engolido e nem respirado, e nem visto. Você é arrancado de uma forma traumática desse ambiente. E no momento que você é arrancado, a primeira coisa que acontece é você sentir um gás entrando pelas suas narinas, queimando todo o seu aparelho respiratório. Você começa a chorar, você engole saliva. Você não tem ainda o trato estomacal para tratar isso. Você se sente cólicas absurdas. O meio não é mais aquoso, é ar. Você começa a ver, existe claridade, barulho. Cara, é um trauma absurdo. Entende? Então esse trauma... Ele segue de uma vida saudável.
Cara, que legal. Entende? Então, assim, se tiver em crise, esse momento de mudança que você falou, tá rolando uma crise dentro. A maior crise não é fora, a maior crise Sim, não passa fora. sim, É dentro. é dentro. É dentro. Muitas vezes. É louco, cara. A Kelly tava limpando a mesa aqui desesperada. Nossa, que essa mesa é chata. Eu falei pra ela, não, a mesa é de boa. Quem é chato é a gente. É porque a crise não tá na mesa. A crise tá em mim. Então, quando eu entendo isso, não, calma, deixa eu recorrer ao eterno, entender qual é esse próximo momento, compreender e dar conta da crise, da mudança, entende? E entender que após essa mudança vai ter um tempo de ajuste, adequação, etc. E eu vou fluir no próximo momento, em um próximo estágio de aprendizagem profissional, financeira, relacional, o que quer que seja. Cara, é muito legal isso. Mas e tem um nível de profundidade. Sim. Que é o seguinte, assim, há pouco tempo que eu comecei a depurar isso aí, sabe? Quero entender mais isso. Como funciona, né? Mas porque eu passei a viver isso. Sim, legal. Então, para nós, como história, nós saímos, né? Nós estamos morando e com o escritório, com a empresa aqui em Alphaville, indo pro 3º ano. Só que eu e minha esposa por 26 anos, 27 anos, nós passamos no mesmo ambiente, vamos dizer, criados numa mesma cidade, tal e tal e tal. E aí quando a gente faz essa mudança, cara, começou a vir esse momento de crise. Mas eu não tô falando só a crise de você ter que se adequar financeiramente ao novo espaço. Eu tô falando com muito mais profundidade. Essa é a crise interior, né? Interior, porque você começa... E eu tenho pessoas hoje que fazem mentoria comigo que elas não conseguem sair dessa crise. Mas, cara, ter uma percepção do que é a crise, talvez seja uma chave para ultrapassar esse momento da crise. Por quê? O termo crise vem lá, ele é aplicado, aliás, na crisálida, né? Quando a borboleta, ela sofre a maior metamorfose dela, né? Sim. Beleza, então ela sai daquele contexto ali e ela precisa sair sozinha. Se você for ali e cortar e ajudar a borboleta a sair da crisálida, não passar pela crisálida, essa borboleta nunca vai voar. Porque ela precisa romper aquilo com a própria força, criar ali a estrutura dela e sair, entende? Então esse processo da crise, entender que o processo é tão importante quanto o sucesso, né? Então assim, é o processo que vai te preparar para dar conta do que vem depois. Total. Entende? Total. E se você pular essa etapa... Esquece. Não vai rolar. Esquece. E assim, e isso, cara, eu passei a entender depois do momento que eu tive lá em Mogi, quando eu perdi meu primeiro carro. Quando eu perdi o meu primeiro carro, ali eu comecei a ter um nível de consciência de que eu deveria passar pelas etapas. Sim. E não adianta. Não adianta. Se eu não passar pelas etapas, eu não vou chegar onde eu quero. Você não vai dar conta. Você não vai ter... E aí teve um amigo meu, que é o Max, que esteve aqui com a gente. Ele fala muito da musculatura emocional para suportar tudo isso. Perfeito. Então ele falou, cara, por que eu me recordei de quando eu perdi meu primeiro carro? Porque de fato eu não tinha condição. Eu escutava pessoas, principalmente meu pai, falar, pô, não precisa disso, pô, seu primeiro carro vai abaixo, eu já queria começar lá no topo. E aí quando eu me vi na condição de não conseguir mais suportar, perdi aquele carro, de fato vendi, mas o sentimento, claro, em mim, foi de perda. Não foi que, pô, legal, arrumei uma pessoa que comprou, ok, pagou minha dívida e tal. Só que, cara, eu perdi aquilo porque eu não tive capacidade e maturidade pra estar dentro daquilo. Ali foi onde o ego, ele saltou, onde o orgulho saltou. Pô, legal, perco. Fico 2 anos sem. E me vendo numa condição que, cara, eu não entro num carro abaixo disso. Só que, de fato, no carro que eu entro próximo, é um carro abaixo disso, não é muito abaixo. Mas que me fez ter um senso que, porra, passei a gostar daquele carro. Sim. E tá tudo bem. Cara, e o sentimento que eu tinha por aquele carro... pô, mas você tá falando de um bem. Cara, não entendam bem, entendam o que foi aprendido na rota. Porque aquele carro, eu lavava onde? Aqui em Alphaville, porque eu tinha ele até um tempo recente. Eu lavava onde? Todos os carros importados lavavam. Eu passei a ter um sentimento por aquele carro. E aí, quando eu fui vender recentemente, que eu troquei, cara, eu me emocionei, velho.
Porque eu falei, caraca, olha esse carro aqui, esse carro que me levou pra Alphaville, que me levou pra esses lugares, que me deu acesso a isso, que me permitiu aquilo. Porra, legal. Sim. Ok, é um bem material, eu passava pro próximo, e o próximo também tem um próximo, ok. Só que agora sim eu entendi. Pô, Deus tá me permitindo entrar nesse novo carro que tinha um padrão daquele outro, porque, pô, agora você tá entendendo a maturidade, você tá passando pela fase. Exato, agora você tá pronto pra isso. Isso que você falou, cara, porra, obrigado, porque eu tô vivendo agora numa outra fase, numa mudança de casa. Sim. Que é o mesmo ponto. Por 6 meses eu não quis. Não é que eu não quis. Novamente eu não me vi. Olha só, antes de chegar aqui em Alphaville, nós nos mudamos 7 vezes de casa. Tá. 7 vezes. E pra onde nós moramos, cara, é coisa de louco, mas assim, nós moramos em lugares que eram surreais, assim, de desafiador. Sabe? De situação que acontecia de você tá em casa, do nada passa um rato. Assim. Fala, cara, passa um bicho, mano. E ser com 2 crianças pequenas. Aí passa um tempo, vai pra uma outra casa, pô, a casa que atendia, mas teve uma situação, porra, já as crianças começaram a ficar doentes. Aí você vai pra uma outra casa e tal, só que com 2, com empresa, com um casamento, tal. Tá. Aí chegamos aqui. Aí minha esposa queria algo, eu não conseguia visualizar aquela parada, acessar aquilo. Mas eu sentia que é algo que não estava dentro, pronto ainda. E aí passaram-se 6 meses, cara, pra coisa poder fluir e acontecer. Então o que você tá dizendo, de fato pô, se eu não passar pelas etapas, não tem como, cara. A questão é que eu acredito de fato que a escola precisa ensinar, tá? Para além dos conhecimentos acadêmicos, conhecimento de mundo, etc. Sim. Essa questão de autoconhecimento e como lidar com a vida prática. Entende? E eu falo que eu tô num resgate do teórico, por quê? Porque infelizmente, infelizmente não, é o que é. A gente vive num mundo no mundo ocidental, que herdou o pensamento filosófico grego. Onde você vive uma dicotomia. Então existem as coisas do sagrado, as coisas do profano, né? O mundo das ideias, mundo prático, etc. Ok. E a gente vai separando essas coisas, né? Então, infelizmente, muito do que as crianças aprendem na escola, de fato, elas não usam na vida prática. Não rola. Mas, infelizmente, não por causa das coisas, mas como elas são apresentadas. Tá. Ok? Muitas vezes a gente não tá pronto para encarar a vida. Você não tava pronto para casar. Concordo. Eu não tava pronto para casar, para ter filho, etc. A gente vai se fazendo ao longo da vida. Então, assim, comprar um carro é espiritual. Fala, não, mas é uma questão de frequência, não tem nada a ver, cara. Não. O seu amigo que falou da musculatura emocional tá corretíssimo, porque existe uma musculatura física, uma musculatura emocional e eu acredito que existe uma musculatura espiritual. Sim, é isso. A gente vai exercitando isso. E se uma fica descompassada, esquece, não vai, né? Exatamente. Então você tem uma questão espiritual muito avançada, não sei o quê, mas, desculpa o termo, você é um babaca, né? Você tá... Não rola, não tem certo, não tem como, entendeu? Você é um cara super de boa, mas você é um cara que entende que é só matéria, só... Cara, vai faltar, vai ficar capenga, entendeu? Não, é só corpo, é só o carro pelo carro, é só o cara materialista. Não é. Eu preciso olhar pro carro, é o carro que me levou. Então não é o carro pelo carro, é o carro pelo propósito. Cara, e isso que você disse... Isso muda tudo. O quê? Muda tudo. Cara, pra entregar o... Porque não tem problema você gostar e cuidar do seu carro. A questão, o pessoal acha, né, que Deus é contra o dinheiro, né? E não leu direito, porque assim, a raiz do mal é o amor ao dinheiro. Então e aí um ponto, tá? Nós sempre cultuamos, sempre, tá? Então nesse momento a gente está prestando um culto. Tá. A questão é a quem eu estou prestando um culto. Sim. Ok? Sim. Então na educação, eu entendo que toda educação é intencional. Sim. Então a ideia da educação neutra é falsa, na minha visão. Por quê? Sim. Porque a neutralidade é uma intencionalidade. Total. Então, se eu prego que, não, minha escola é neutra, legal. Então você tem uma intenção de criar uma escola neutra. Logo, você tem ela não intenção de algo. Você tem intenção de algo. Então, isso vem da onde? Do culto, tá? O que é o culto? Nós sempre cultuamos pessoas, ok? Ideias, coisas, ou divindade. Tá. Ok? Tá. Então, você sempre vai prestar culto a uma dessas coisas. Tá? Bom. Então, tem gente que presta culto ao carro.
a casa, os bens físicos, Caraca. entende? Então a centralidade da vida da pessoa é aquilo. E aí, em detrimento da família, do corpo físico, o cara se mata, fica sem comer pra... Então assim, tá cultuando algo material, Sim, ok? sim. Tem pessoas que cultuam pessoas. Então a pessoa vive em função do outro, Tá. ok? Então tem gente que cultua padre, tem gente que cultua pastor, tem gente que cultua... Entendeu? Ele não tá ali por Deus, ele tá ali por algo. Ou por alguém. Trocou a pessoa, ou ela vai junto com a pessoa, ou ela perde a fé. Entendeu? E perde mesmo, porque a fé dela não estava em Deus, estava na pessoa. Ok. E tem gente que cultua ideia. Tá. Percebe? Então, assim, ainda ontem, não sei o que estava acontecendo, e eu dei esse exemplo. Eu falei, gente, eu não tô apegado a essa ideia. Pode mudar. Tá tudo bem. Ok. Entendeu? Eu não presto culto pra essa ideia. Sim. Tá de boa, eu sei onde eu quero chegar. Entendeu? Eu entendo que na vida a gente ganha uma bússola, não um mapa. É uma diferença gigantesca. É diferente, porque cara. a bússola me mostra o destino, mas não me conta que tem montanha, vale, rio para... Buraco no... E a vida é assim. É isso aí? Quando a gente entra no jogo, a gente não ganha o mapa. Pronto. Eu sei. Olha, vira à direita, que são as dúvidas. Eu pego essa casa ou aquele apartamento? Eu compro esse carro, ou fico com ele, eu compro outro. É isso aí. Então, isso daí é virar para direita ou para esquerda, que tá na nossa prerrogativa. Sim, sim. Certo? Agora sim, a gente tem uma bússola. E é bom que essa bússola esteja funcionando e que você saiba usar. E a clareza do propósito do porquê você tá tendo aquilo, né? Eu acho que esse é o... Quando você citou do propósito... Eu tenho um carro, por exemplo, a gente não pode ter problema com dinheiro. Qual é o propósito do dinheiro em relação ao meu propósito? É isso aí. É isso. Então assim, a parada do culto é muito importante porque a gente sempre presta culto. A palavra culto tem a mesma raiz de cultivo. Tá bom. Tá bom? Ok. Então o que é cultivo? E que tem a mesma raiz de cultura. Culto, cultivo, cultura. Coloca essas três dimensões, ok? Tá. Culto, cultivo, cultura. Quando eu falo de cultura, você vai lá para agricultura, tá? Você tem a cultura da cana, a cultura do pescador, a cultura de quem cria gado, ok? Tá. Por que a cultura adquiriu o significado que nós temos hoje? Porque o cara que pesca, ele se comporta como o cara que pesca, que é diferente do cara que cria animal. Tá. Então, ele fala de um jeito, ele acorda de um jeito, dorme de um jeito, diferente daquele cara do campo. Então, ele desenvolveu uma cultura. Foi daí que nós vamos adaptando, e a língua é viva, entendeu? Então, nós aplicamos a cultura ao jeito de fazer as coisas. Ok? Então, cultura vem daí, o jeito de fazer as coisas. Como nós fazemos qualquer coisa. Tá? Desde escrever, pegar um copo, o copo que usamos, etc. Eu fui para Angola algumas vezes treinar professores lá. Tá? E a primeira vez que eu fui, eu fiquei assustadíssimo, porque eu vi as senhoras, as tias limpando a escola, e elas têm uma vassoura pequenininha, sem o cabo, e elas ficam inclinadas no chão, numa posição horrível, limpando o chão. Tem gente que não dava vassoura pra elas. Aí depois eu fui entender, é o jeito delas, é a cultura delas. E aí quem tava comigo falou, a gente já deu. Elas tiram o cabo porque elas varrem desse jeito. Isso naquela época, isso começo dos anos 2000. Então assim, interior de Angola. Então cultura é o jeito como nós fazemos as coisas, ok? Tá. Isso tem a ver com culto. Tá. Por que tem a ver com culto? Quando a gente, infelizmente, tem uma ideia ocidental de que o trabalho é o grande castigo da vida, tá? Então o Adão pecou e Deus condenou ele a trabalhar. Cara, não é isso que está escrito. De novo, é errado. Adão foi criado, colocado por Deus no Éden, esse é o relato bíblico, para que Adão cultivasse o jardim, cuidasse do jardim que Deus plantou. Tá. Qual a parada? Quando eu entendo essa dimensão do trabalho, eu vou colher aquilo que eu não plantei. E você que está falando em injustiça no começo, cara, isso é uma injustiça. Porque o que é justo, eu colhi o que eu plantei. Mas quando eu entro numa dimensão de cultuar a Deus, entendendo que o cultivo tem a ver com o culto e tem a ver com o jeito que eu faço, eu vou plantar eu vou colher onde Deus plantou. Então, às vezes a gente colhe o que a gente não plantou, no sentido bom, não no sentido ruim. Porque Deus já plantou antes. Tá? Bom, volta. Aí Deus... Profundo, hein, cara? Aí Deus tira Adão de lá. Não, cara. O castigo de Adão foi suar. Então foi entrar numa dimensão do tripalium. O que é o tripalho? Era um instrumento de 3 paus medieval para arrancar as tripas da pessoa. Daí vem a palavra trabalho. Então você já ouviu alguém dizer, não, aquela empresa é horrível de trabalhar porque arranca as tripas. Sim, é esse o significado da palavra trabalho. Vem de tripalium, arrancar as tripas. Tá? Mas aí a gente escolhe se eu saio de casa para tripalium, ok? Para ter um relacionamento de castigo com o trabalho. E isso toca o trabalho do professor, eu falo muito para o professor. Tá? Então você entra numa sala de aula
para estar debaixo de uma dimensão de tripalium. Então, a coordenação vai arrancar suas tripas, a direção vai arrancar suas tripas, os pais de aluno, os alunos, todo mundo. Todo o processo vai arrancar suas tripas. Ou você está numa dimensão que em hebraico se chama avod, tá? Avodá, que é a mesma palavra para culto e para trabalho. Tá. Ok? Então, como que Adão cultuava a Deus? Trabalhando, fazendo o avod. Tá? Tanto é que em inglês é muito interessante, porque se você vai no culto de manhã, no domingo, lá nos Estados Unidos, você vai no Sunday Service. Então, é o serviço de culto. Entendeu por quê? Porque trabalhar e cultuar está na mesma dimensão. Cara. Você entendeu? Então, tudo que o jeito como eu faço é um culto. O que eu faço é um culto. Sempre será. A questão é para quem eu presto esse culto. Então, se eu saio de casa para tripalium, cara, eu vou voltar xingando todo mundo. Agora, se eu saio de casa para adorar a Deus com aquilo que eu faço, Avodo. Então, qual que é o segredo de uma vida que atinge um nível legal? É adorar a Deus, fazendo o que eu faço, carregando a cultura que eu tenho. Então, cara, a gente nasceu no Brasil, tem um jeitão de fazer, mas a gente pode ser excelente naquilo que a gente faz. Vamos buscar excelência. Entendeu? Vamos buscar excelência por quê? Porque é pra Deus. Cara, e é uma coisa que é assim, né? Quando você entra nessa, você acorda, dorme, sonha. É outra parada. Olhando pra esse cenário, como que você pode melhorar, evoluir pra você encontrar isso. Na carta de Paulo aos Colossenses, ele fala que tudo que nós fizermos, que nós façamos como se fosse para Deus, porque é dele que vem a recompensa. Então, assim, se você prepara o seu plano de aula para aqueles alunos que eles não prestam atenção, esquece, não merecem. Os pais reclamam, os pais não reconhecem o que eu faço. A coordenação só quer que eu compre o material didático, não tá nem vendo o perrengue aqui da sala. Se eu for nessa dimensão, cara, é isso. Beleza. Agora, se eu fizer para Deus, eu vou dar uma aula que, sim, aquelas crianças talvez não mereçam, aquela escola talvez não mereça, mas a recompensa não vem dali. E aí tem alguém que tá vendo. E quando eu conecto isso, olhando pro resultado. Boa. Por que eu falo isso? Porque tá, legal, massa. Essa é a linha. Maravilhoso, né? Beleza, Show. Ok, agora vamos pau na máquina. Ó, temos resultado, faturamento para bater, número de alunos para alcançar, rematrícula, aumentar o que a gente está faturando, colocar a escola no outro estágio, abrir uma segunda unidade, poxa, quero aumentar o quanto que eu tô colocando de lucro, quero ter mais margem, quero ter um retorno maior das famílias, quero ver esses pais olhando para mim e falando, pô, eu fico com você, mesmo você cobrando mais, eu tô aqui. Business. Essa junção. Parte da excelência. Quem faz bem feito, qual é a régua? Você quer atender só a expectativa dos pais? Ou você quer atender a sua expectativa? Ou você quer atender a expectativa de Deus? Tá. Ok? Tá. Cara, a expectativa de Deus, muitas vezes ela nos confronta. É um fato. Um confronto possível, por exemplo, quando você atende uma família de uma criança com neurodivergente. Ok? Qual que é a expectativa dessa família? Muitas vezes essa família já vem machucada da outra escola que não quis a criança. Já vem machucada de um processo de encontrar uma equipe multidisciplinar que vai, de fato, atender. Já vem machucada do sentimento de que, poxa, eu não estou fazendo o melhor pro meu filho. Poxa, eu tenho um filho que é diferente de todos os outros. Então, cheio de traumas, cheio de expectativas que talvez não serão alcançadas. Tá. Ok? Tá. Então, se eu me movo pelas expectativas só e apenas do meu cliente, só e apenas do mercado onde eu estou, beleza, eu vou ficar ali. Agora, se eu me movo pela expectativa de Deus sobre o que eu estou fazendo, eu vou pegar essa criança, eu vou trabalhar e colocar ali matéria-prima para que o propósito de Deus para a vida dessa criança, neurodivergente, etc e tal, seja cumprido. Ok? Tá. E isso talvez pode chocar muitos pais e até profissionais. Tá. Mas eu desafio, tire todos os TDAHs e todos os autistas da história, das artes e das ciências. Será que a gente estava aqui hoje? Com certeza não, né? Beleza, qual que é a régua que a gente tá pondo sobre as nossas crianças? A régua da moda, a régua do momento, da legislação sobre inclusão, ou uma régua do propósito de Deus sobre a vida dessas crianças, que é o que a escola tem que cooperar. O que é cooperar? Fazer junto. Cara, eu acredito que Deus não perdeu a mão de tantas crianças. Caraca, cara. Você entendeu? Não, calma, peraí. Se a gente olhar para trás, olhar no retrovisor da história,
Tira todos os autistas da história das artes, da Não música, tem da pintura. como chegar Você até... entendeu? Se a gente não tava aqui. Não tem. Da ciência. Aquele cara com hiperfoco, entendeu? Tira Leibniz, tira, cara, Gauss, um monte de matemáticos Sim, que tinham um hiperfoco absurdo. Você não teria programação. Você não teria o que nós temos de tecnologia. sim, Você entendeu? sim. Ah, não, isso tudo é ruim. Vamos acabar com tudo isso e vamos trazer todo mundo para uma régua única. Não tem. Na boa, eu vejo um Deus criativo, criador e criativo, Uhum. e cria pessoas diferentes para propósitos diferentes. E aí, nesse sentido, também tem escolas diferentes para propósitos diferentes. E tá tudo certo. Tá tudo ok. Cara, tem uma escola que vai trabalhar o conteúdo assim, vai botar o conteúdo no centro ali e pau na máquina. É isso aí. E aí, qual é o objetivo? É botar o menino ali, terminou o terceiro médio, passando no vestibular da USP e tal. Legal, ok. Tem um lugar dela no mercado, Tá. tem um lugar dela no propósito, tá tudo certo. Mas também tem a escola que vai pegar esse menino que é neurodivergente, tal. Beleza, vamos descobrir qual que é a eudaimonia, né? O propósito de vida, o dentro. ápice da existência, o pra quê, o porquê da vida dessa criança, entendeu? É um outro processo, entende? É um outro propósito e com outro resultado. E aí quando você traz E isso... aí, só respondendo a sua pergunta do resultado financeiro, Aham. tá? Então, assim, a excelência, ela é atingida quando o propósito é claro, ok? Então, qual é a missão da minha escola? É ranquear, 1, 2, 3 No Enem, FUVEST, tá? Ok? Cara, mete o fumo, mete ficha e vai embora. Ok. Faz direito, Tá. entendeu? Não, meu propósito não é esse. Se acontecer, a gente trabalha para isso, damos um ensino com excelência. Mas o meu propósito é que esse menino passe num concurso, seja músico, ou tenha uma banda, seja músico, alcance o sucesso e o lugar dele dentro da sociedade e sirva a sociedade com aquilo que Deus deu para ele, com o dom dele. Legal. Também é um resultado, entendeu? Ambos vão dar dinheiro, ambos vão ter resultados. Sim. O problema é a gente querer colocar tudo na mesma régua. A mesma... Agora, não tem, o sucesso tem que ser assim. Não, calma, quem é você? Sim. Eu sempre brinco com isso, sabe? O filósofo Tiririca já falava isso. Quem é você? É isso aí. Entendeu? Verdade. E essa é uma pergunta muito profunda. Sim. Se você colocar aqui 10 gestores de escolas, 10 advogados, 10 médicos e pergunta quem é você? Qual é a resposta? Eu sou médico, eu sou advogado. Não, isso é o que você faz para viver. Volto na pergunta, quem é você? Cara, que legal. Trava. Caiu. Trava. A pergunta, Que legal. quem é a sua escola? Entendeu? Sim. Professor, quem é você? Eu sou professor de filosofia. Não. Troca a disciplina, você continua sendo alguma coisa. Quem é você? Eu sou professor. Não. Você não nasceu professor. Sim. Quem é você? Toca num ponto que não tem como ser tirado de você. A sua empresa pode ser tirada de você. Sim. Então você não é a sua empresa. Você não é um empresário. Isso é algo que você faz. Você entendeu? Repito, quem é você? Que legal, O cara. que não pode ser tirado da sua essência, cara. Entendeu? Então, assim, aí volta no começo, né? Quem é você, Márcio? Cara, eu sou filho. Eu sou filho. Você não tem como tirar. Sim. Eu sou filho, você é filho, ela é filho, todo mundo, certo? Sim. Sou filho. Beleza, de quem? Eu sou filho de Deus. Sou filho do meu pai, filho da minha mãe. Isso impacta na minha história de vida, na minha forma de pensar, na minha forma de falar, na minha forma de agir. Entende? Então existem algumas coisas que são irremovíveis. Cara, E são poucas, não são muitas. cara, que legal. Então, É nessa linha, transportar cara. isso pra escola, sabe? Quem é a minha escola? Ela não é uma pessoa, é uma pessoa jurídica, mas é uma pessoa, Sim. certo? Não, ela se move pela concorrência. Você tá lascado. Tá lascado, porque assim, a concorrência vai mudar. E aí que tá um grande ponto que a gente começa a observar, né? Muitas escolas, elas vão se moldando de acordo com a concorrência, seja no quesito Ou pelas- entrega, seja no quesito do que eu tô ouvindo Ah. que eles estão fazendo lá de diferente, seja na cor que pintou a escola, Ah. seja até um ponto que é o preço. Sim. Cara, em marketing e análise de mercado, você tem ondas e modas, por exemplo, tá? Então você tem as ondas. Você tem muitas ondas que passam na educação. A gente tem as feiras. Sim, educação. sim. Você já teve a feira da lousa digital, você já teve a feira do maker, você já teve a feira do bilíngue, agora vai ser feira de IA, Certeza, entendeu? absoluta. E vambora, É. entendeu? Isso são ondas, ok? E tem modas, tem coisas que vão e voltam, Sim, entendeu? Não Sim. saiu de moda, daqui a pouco volta. volta de novo. E beleza, vamos. Se essas questões
forem os balizadores principais, eu não posso deixar de olhar para elas. Ok. Ok? Não posso fechar o olho pro mercado. Mas se isso for o balizador da minha missão, do meu objetivo de Quebra. existir, você tá quebrado. É isso aí, você quebra. Por quê? Porque não tem limite para isso, para coisas aparecerem. Entendeu? Então hoje, sei lá, o próximo ano abre uma escola, um concorrente aqui de uma rede. Pronto. Agora eu vou pegar vou colocar uma máquina no meu atendimento e agora você só vai falar com a URA. Eu quebro. Por quê? Porque o pai, o meu Ele não cliente espera. atual, aí você vira de uma vez essa chave, entendeu? Cara, é muito legal o que você tá dizendo também, de inúmeros pontos que a gente tá conversando aqui, que eu falo isso quando eu tava numa reunião e tinham 3 pessoas. E elas me perguntaram, pô, Everton, você não tem medo, cara, da galera copiar o que você faz, da galera pegar... Aham. Eu falei, cara, tá tudo bem se fizerem igual, porque muita gente tem ok, só que ninguém vai ser o que eu sou. Sim. Tem um cara que fala, né, somos seres únicos e irrepetíveis. Cara, não adianta, a minha forma de falar, a minha maneira de comunicar, a minha essência, quem eu sou, a minha forma de me posicionar, de conversar, de gerar o valor de resultado, não adianta, cara. É único. Um humorista de stand-up, um mineiro, que ele fala assim, cara, você pode dar o pó de café, mesma coisa para um paulista e para um mineiro. O café do mineiro vai ser melhor. É o mesmo pó, é a mesma água, tudo igual. Por quê? Porque tem a mão. É isso. Tem um jeito de fazer. Essa essência não adianta, pode ter inúmeras escolas ao teu redor. Fica tranquilo. Cara, foca nisso. E aí o grande ponto é o seguinte, de novo, eu sempre me remeto a Deus. Cara, eu creio em um Deus criativo, entendeu? E se eu tiver uma parceria com ele, não tem limite para novas ideias. Sim. Você entendeu? Sim. E eu vou além. Eu creio num Deus criativo de ideias inéditas. Que legal. Então, nós estamos diante de uma sociedade inédita, né? Então, assim, a gente tem uma velocidade de tráfego de informação absurda. Rápida. IA, que, cara, esses dias eu tava no avião e um menino olhou para a janela do avião e falou, nossa, que tela legal, passando o dedo na janela do avião. Na cabeça dele, um garoto de 3 anos. Já virou touch, né? Mas aquilo ali não é a realidade do outro lado daquele vidro. Sim. Ali é uma telinha touch, então Sim. Um display aí, um equipamento, um device ali que ele podia brincar, entendeu? Olha aí. E chato, né? Porque não muda, entendeu? Então, a gente tá vivendo um mundo inédito, né? De questões muito desafiadoras, ok? Toda história é desafiadora, porque mais ou menos sempre foi inédito, né? Mas assim, a velocidade hoje é muito assustadora. Né, a mudança, como as coisas se apresentam, isso é muito desafiador. Mas entendendo isso que você disse, é o que eu acredito que, respeitando a identidade, eu aprendi isso com a Brenda, respeitando a identidade do meu filho, da minha filha, cara, esse ponto de ter essa musculatura emocional, sim, para saber suportar esses processos, é o que vai permitir com que essa geração, minha filha com 5, meu filho com 4, possam suportar esses desafios, que a tendência é aumentar. Né? E vai aumentar. E a tendência é aumentar. Eu falei isso ano passado, que eu não peço a Deus para que diminua a pressão ou diminua o desafio, a dificuldade. Mas que ele possa me dar mais coragem, mais fé, mais saúde para, cara, suportar, porque a tendência é aumentar. Sim. Então, quando a gente vê esse avanço de informação, de tecnologia, de inovação, de crescimento de resultado, a gente começa a compreender que tem algo que na minha percepção, para você vencer isso é o mais importante. Porque hoje eu conheço pessoas que nessa crista da onda bateram resultado financeiro, de carro, de vida, tal. Tá, mas olha para trás. Onde está sua esposa, onde estão os seus filhos, ou você teve ou você não teve. Com quem você está compartilhando tudo isso? E aí a pessoa começa a se ver num vazio, cara, muito profundo, dela, porra, beleza, tá, mas e aí? Sim. Então, ter essa musculatura, eu acredito que é o que permite você conquistar isso também, mas com mais solidez na parada, né? Porque vai te levar mais longe de forma perene, né? Então, assim, isso, não é só... hoje.
entendeu? Eu ter solidez. Ao longo da vida, né, entendeu? Eu vou chegar, então tá na média, beleza, entendeu? É isso aí. Então, porque senão você tem um gráfico serra, né? É isso aí. Bate, ou você tem um gráfico muito complicado, você vai fazer a roda da vida dessa pessoa, né? Então, baita no sucesso, Sim. né? Mas tem outras questões ali que são prejudicadas. Então, assim, olhar para a escola como esse organismo vivo, tá? Que tem que ter um propósito, e esse propósito tem que ser claro. Tá. E dizer para as pessoas, e deixar claro para a comunidade quem é você e qual é o seu propósito. Legal. Tá? Então, assim, para uma escola, para o comercial, qual que é o melhor, um bom comercial na escola? É aquele que deixa claro quem é isso. Clareza. Entende? Por quê? Cara, vai ter gente que vai ter um prospect que vai chegar na escola, tal, vai olhar, isso já aconteceu, tô te falando um caso real, tá? Quando o nosso comercial fez a apresentação, a família falou, olha, muito legal, parabéns, mas não é pra gente. Cara, sensacional. Ok, é isso que eu espero. Por que é sensacional? Primeiro, fomos claros, atingimos o nosso objetivo. Segundo, fomos tão claros a ponto de a pessoa se olhar pra si e falar, nossa, não dá pra andar. Não é pra mim. Show de bola. É isso aí. Outro ponto, eu evitei uma insatisfação amanhã. Sim. E uma insatisfação, ela carrega, né? Ela leva junto, né? Alguém que elogia seu trabalho, ele fala para 2, 3 pessoas, mas o Sim. detrator, ele põe a boca nos trombones, Esquece. né? Sim. Tem um alcance muito maior, né? E causa, muitas vezes, um rombo dentro de uma turma. Sim. Às vezes você perde uma turma por conta de um detrator. Entendeu? Então, assim, poxa vida, evitamos um problema, entende? E atraímos pessoas que estão indo para onde nós estamos. E tá tudo bem. Porque a vida é feita de escolhas. A questão é ter felicidade, você alcançar um bem-estar na escolha que você fez. Cara, Né? e quando você traz essa clareza e do outro lado fala, cara, não é pra mim, é o melhor caminho porque você até encurta o seu... a sua jornada comercial ali, seu ciclo de venda. Porque muitas das vezes, pô, beleza, você vai falando da sua escola, você vai trazendo dados, trazendo informações. Sim. Só que o ponto que de fato vai mover o pai ou não é a grana que ele vai pagar, mas é ele poder saber, pô, legal, essa é a escola que eu espero pro meu filho, então vou ter que abdicar daquilo, vou ter que abrir mão disso, trabalhar um pouco mais. Você vai fazer. E aí que tá o ponto. Exatamente. Por isso que eu digo que, cara, conquistar aluno por dinheiro, É o pior. você vai perder aluno por dinheiro também. Exatamente. Você vai perder aluno por dinheiro. Aí eu sou um pouco radical, né? Quem se vende por dinheiro é uma profissão bem antiga, né? Entendeu? Então, assim, a questão é estabelecer relacionamentos. Correto. Entendeu? Porque, Correto. não, o que vai mediar, né, o nosso relacionamento? É grana? Então tá, tem uma turma que é profissional nisso há muito tempo, entendeu? E não é um nome muito legal pra gente falar. Apesar de, ok, cumpre o seu papel. Tá tudo certo. Tudo certo. Tá tudo certo. Entendeu? Mas não estabelece relacionamento. Mais do que isso, não gera sucessão. Não tem fruto de permanência. Porque aquele relacionamento íntimo não é um relacionamento íntimo de permanência e de frutos de permanência. Sim. Você tá fazendo a mesma coisa, olha só. Sim. Tá? Bom, deve ter só adulto aqui. Você tem um ato sexual Sim. nesse formato. Sim. Beleza? Ok. Cara, tecnicamente, mecanicamente, biologicamente, é igual. Talvez até o desempenho lá, por ser médio, etc. Cara, tá bom. Aí você volta, tá bom. Vai ter filho? Se der tudo certo ali, não, né? Porque o objetivo não é esse. Vai gerar sucessão? Não. Se não tem sucessão, não tem sucesso. O sucesso está na sucessão. Quem vai continuar fazendo o que eu faço? Caraca. Ou o que eu faço termina na minha existência. Ok? Profundo isso, hein, cara? Então, cara, muitas vezes aí você faz as mesmas coisas, mas a questão é qual é o centro, qual a centralidade do que eu tô fazendo. Entendeu? Então, uma escola que é excelente, ela também precisa olhar por que eu sou excelente? Pra quê? Entendeu? É só pra... É o dinheiro? Dinheiro pelo dinheiro? Não, eu quero dinheiro porque eu preciso fazer mais. Eu acredito tanto no propósito da minha escola, eu quero que ela cresça pelo propósito, não só pelo dinheiro. Entendeu? Cara, você destravou minha cabeça pra uma parada aqui muito, muito necessária que eu já tava num dilema há anos, cara. Mas há anos, assim. O que você tá dizendo é algo profundo e que, por exemplo, quando eu falo da Educatom, eu me via num dilema, numa bifurcação do seguinte. Cara, eu vou pra um lado onde eu torno, olha quão simples é, mas profundo tem. Eu mantenho a foto da bio com o meu rosto ou eu mantenho a foto da bio com o logo da minha empresa? E aí eu falava, não, com o meu rosto, porque eu sou a cara da empresa.
Só que se eu considerar isso aqui, tá, e quando eu não existir mais, cadê minha sucessão? Então, de fato, Sim. Sem essa percepção básica, Aham. cara, eu não vou ter sucessão, velho. Sim. A empresa morre em mim. Exato. Isso não é E isso não é sucesso que não vai me levar na prosperidade financeira que eu quero. Aham. Então, pô, ok. Isso você acabou de destravar. Cara, Que é algo que há anos eu já vinha batendo. Horas eu falava, não, vou fazer assim. Eu mudava, não, vou fazer essa. Tá, mas eu tô tendo pessoas que se aproximam hoje e falando com a nossa amiga Iá, Aham. eu conversei com ela e estruturei, né? Eu falei, olha, eu faço tudo isso aqui hoje. Perguntou pra ela o que ela acha de você, não? Cara, eu não cheguei nisso aí não. Sem volta. Não cheguei nisso aí não. Eu peguei e falei assim pra ela, ó, eu entrego isso aqui. Aham. De serviços, bar, Legal. tal, resultado. Aham. Cara, mas eu tô querendo ir pra essa linha aqui. Uhum. Porque essa linha vai me permitir ultrapassar Uhum. um teto. Uhum. Como que eu faço? Uhum. Quando eu falei isso aqui, ela foi e me montou uma outra estrutura. E mudou a estrutura. Ela não perde a essência, Aham. mas ela torna algo que vai me trazer aquilo que é o... Quer ver uma coisa interessante? Isso responde um outro ponto que você falou também. Mas se eu falar se eu ensinar, as pessoas vão fazer sem mim. Né? É um treinador. Vamos lá. Você tem 2 filhos. Uhum. Eu tenho 2 filhos, tem um casal. Você trocou a fralda deles? Sim. Trocou ou não? Sim. Beleza. Se você tivesse grana na época e contratasse uma babá, ela trocaria a fralda deles? Cara. Trocaria. Talvez melhor do que você, Sim. porque é a profissão técnica, tem todo... Você vê uma enfermeira, uma cuidadora pegando uma criança e fala, vai quebrar? Por quê? Joga pra cima, pega a fralda, encaixa e dá, beleza. Entendeu? Melhor do que você. Sim. O que difere uma de outra? É a questão do porquê. Por que ela troca a fralda da criança? Porque você paga o salário dela. Por que você troca a fralda da criança? Porque você ama, porque é seu filho. Você ama, você tem ali a conexão. De novo, volta no exemplo anterior. Você pode sair lá com a menina, entendeu? Sim. Fazer a mesma coisa. Ok. O que difere aquele ato do ato conjugal? Você entendeu? Cara, isso novamente, tem profundidade, tem clareza, e aí eu começo a ter uma certeza ao meu lado que não adianta. A gente tem o começo e o fim partindo de um mesmo ponto. É isso. Tudo volta. Partindo de um mesmo ponto. É isso aí. Cara, eu queria que você pudesse falar um pouco do que você disse daquele resgate de teoria. Legal. Pra onde tá indo isso aí? Boa. De novo, eu falo do mundo desse universo dicotômico ocidental, né? Então, dentro desse universo, nós criamos a ideia de que a prática é diferente da teoria. Então, Ok. as coisas funcionam na teoria, mas não funcionam na prática. Tá. Tá errado. Isso tá errado. E aí nós precisamos revisitar isso. Partindo de Deus. Teoria, theos. Tá. Então, teoria é a versão de Deus sobre alguma coisa. Tá. Então, o que está errado, na verdade? É a nossa teoria. Então, quando eu falo que uma ideia dá certo na teoria, não, ela não dá certo. Então, se eu falo, essa ideia está certa na teoria, mas na prática, a prática é outra, a teoria está ruim, está errada, para ser refeita e repensada. Então, se você fez um plano e na teoria deu certo e você foi para a prática e deu errado, a teoria estava errada, ela foi ruim. Ela não analisou o terreno, o clima, a temperatura, as intercorrências possíveis, os riscos, os desafios, etc. Então, eu tô... E tem um tom assim simples, Pois é. mas vai longe, cara. Lógico que vai. Porque hoje o que você mais escuta é a frase, Na na teoria é bonito, né? Não, Na prática não funciona. Então vamos rever a teoria. Por quê? Na hora que eu revejo a teoria, eu falo, não, mas espera aí, tem concorrência. Então, se você não analisou a concorrência na teoria, no plano teórico, a sua teoria é ruim. Não, mas você não sabe. Lá na minha região, a clientela... Você não estava analisando a clientela na hora da teoria? Que teoria é essa? Que plano é esse que não analisou os fatores externos, as ameaças e as oportunidades? Que análise de SWOT é? Caraca, Márcia. Porra. Você entendeu? Então, teorias fracas são derrubadas lá na prática. Mas se você fosse bom na análise teórica, você faria uma teoria melhor e analisaria melhor essa teoria antes de tomar pau na prática. Entendeu? Então, não é que na prática a teoria é outra. Não, a teoria que é ruim. Vamos revisitar. Ponto de partida. O que será que Deus falou mesmo sobre isso? Na Bíblia tem cenários de guerra em que Deus falou, não, pode ir pra guerra que, beleza, vocês nem vão ter que fazer nada, eu vou guerrear por vocês. Tem cenários que Deus falou, não sai pra guerra. Então, muitas vezes, a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, entendeu?
aí mata no peito e faz, cara, mas depois não reclama, entendeu? Mas faça uma teoria bem feita, faça um plano bem feito. O problema é que os nossos planos, é lógico que a gente faz planos, mas quem dá e tal, é Deus, beleza e tal. Cara, mas fazer planos é a nossa competência. Teorizar é a nossa competência. Então, cara, a Bíblia orienta muito bem. Se você vai construir uma torre, vê se você tem dinheiro para terminar a torre para você não passar vergonha. Sim. Você entendeu? Sim. Então, assim, só que como eu vou ver? Quem já fez reforma sabe disso. Você faz um orçamento, sempre vezes 2, no mínimo, né? Sim. Tá, talvez foi mal feito o orçamento, cara. Eu tô numa linha, quando você fala de orçamento, cara, sendo muito sincero, qualquer coisa, ainda mais vivendo aqui em Alphaville nesse tempo, quando a gente chega lá em Mogi, a gente até se surpreende com o pão que a gente compra. Sim, Mogi, pão básico, né? Cara, com o básico, porque Sim. aqui, eu falo muito pra minha esposa, poxa, quando a gente contabiliza, né, faz ali o balanço do mês, cara, você vai ver o quanto você teve de alimentação que você investiu aqui. Beleza. Quando eu chego lá com o mesmo valor no mês, cara, Sim. eu compro coisa pra 3, 4 meses. Sim. E no melhor mercado. Uhum. Então, a diferença, ela é gigante. A mesma coisa quando você olha pra uma casa, quando você olha pra um escritório, quando você olha pra um A carro. mensalidade da escola. Mensalidade da escola. Uhum. Porra, a gente teve um ano, cara, que, igual, na próxima semana a gente vai ter uma escola aqui, um mantenedor de uma escola aqui com a gente, que é a top 1 de educação infantil de Alphaville. Cara, num ticket, 5, 6. No high ticket. Numa entrega, que assim, também tá dentro dessa visão. Só que, cara, olha e analisa. Vem daquilo que você precisa Exatamente. analisar. Pô, teoricamente, o que é possível? Pra onde que tá indo? Pra onde que vai? Sim. Então, quando você traz essa percepção da teoria, compreendi. Aí não faz mais sentido a frase. Na teoria é bonito, mas na prática não acontece. Mas não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Aí eu consigo entender o que você está Você dizendo. chega no mantenedor escolar, não, mas cara, se você fizer isso, essa sugestão, lógico, analisadas, né, de temperatura e pressão, pra lá, beleza, vai funcionar. Cara, se a teoria for bem feita, se o plano for bem feito, vai funcionar. Sim. A questão é você desconsiderar variáveis, desconsiderar fraquezas internas, considerar desafios externos, Sim. entendeu? Sim. E aí você tampa o sol com a peneira, não, vamos lá que a gente vai conseguir só na força da raiva, da boa vontade, do que quer que seja, não vai dar certo. Não rola. Não rola. Isso daí pra mim fica muito claro quando a gente olha pro cenário comercial. Sim. O cenário comercial, ele traz muitas variáveis. E a principal delas é o ser humano. A variável ser humano é o que mais impacta no resultado comercial em venda. Até porque quando um pai vai comprar né, o serviço escolar, eu entendo que ele não vai comprar. Cara, talvez o que o professor faz dentro de sala de aula, sei lá em que posição que tá. Por quê? Ele compra relacionamento. Então ele compra pessoas. Ele compra o porteiro, compra o profissional de vendas, do marketing, etc. O que mais que ele compra? Status. Sim, porque ele quer fazer parte de novo de uma comunidade. Então assim, quando ele vai descer no elevador para levar a criança, o filho, a filha, na escola, com qual uniforme que eu vou trombar com o meu vizinho? Sim. Ah, não, sim, é isso, sim, entendeu? Então assim, você compra uma série de coisas que dizem respeito a pessoas. Sim. E o que as pessoas precisam? Você vai lá pra pirâmide de Maslow, né? Cara, alimentação, tudo isso é básico, mas quando chegam lá em cima, reconhecimento. Sim. Entendeu? Que é a questão da entrega, o que eu, né, como as pessoas me veem, entende? Ah, não, pô, descer no elevador, né, lá no dia do churrasco do condomínio, não sei o que, enfim, onde estuda, qual uniforme, etc. Isso acaba virando E aí tem um ponto interessante. Porque quando você vai nessa linha, você começa novamente a ter clareza sobre você. Sim, sim. Eu acho que isso é legal. Como às vezes eu escuto, né? Minha mãe fala isso muito. Muitos seus primos, ou até tios, não querem ir mais onde você mora, não. Eles não vão mais pra lá, não. Aqui, mãe. Não, eles não se aderem, não conseguem se encaixar, sabe? Só que isso gera uma clareza também sobre eles, de quem eles são. Sim, sim. Não é que eu tô aqui por um fator luxo, não é isso. Mas eu venho tendo uma clareza de quem eu sou. Sim. Por isso que tô aqui. Sim. Como eu já visualizo coisas pra frente de lugares que eu quero estar com a minha família. Pra onde eu quero ir. Só que isso tudo quanto mais eu olho pra mim, mais eu tenho clareza de onde
E aí eu vou me conectando com a fonte. Exatamente. Até porque isso é uma parada também muito, muito interessante. Muito interessante, tá? Jesus um dia perguntou para Pedro, o que as pessoas dizem que eu sou? E Pedro falou, ó, os caras falam que você é João Batista, que você é Moisés, não sei o que, Elias, tá. E você? Quem você diz que eu sou? Tá. E Pedro jogou, não, você é o Messias, tal. Beleza. Ok, eu sou o Messias, então você é Pedro. E sobre essa pedra eu fundamento a minha igreja, beleza. Olha que interessante. Quando Pedro identifica a identidade de Jesus, Jesus devolve a identidade de Pedro. E reposiciona. Caraca. Ok? Quando a gente está falando de identidade, toda palavra que termina com dade é a característica de alguma coisa. Identidade. Beleza, é característica de idem. Quando a gente era mais antigo, eu sou da época da datilografia, você ia fazer uma tabela, você queria que nessa linha que tivesse a mesma informação da linha acima, você escreveu o quê? Idem. Sim. Identidade é a característica de quem você copia, de quem vem antes de você. Qual é a sua referência? A identidade não está em você. Sim. A identidade está na fonte. Entendeu? Caramba, e que fantástico isso. Pois é. Eu acredito que, cara, se vocês estão assistindo, donos de escola, comunidade de educação, todas as pessoas que forem assistir, se vocês não conseguiram ainda chegar nessa percepção, cara, busca, se aprofunda, sabe? Saiba que dentro desse caminho vão vir as intempéries também, mas, cara, é maravilhoso porque... Não é sair da tempestade, é quem tá com você. E é maravilhoso assim, Marcos, porque, cara, quando você vai pra dentro disso, o impossível começa a se fazer. Sim. Até porque o impossível ele depende do cenário. Entendeu? Cara, é impossível voar dentro da água, mas nenhum peixe tem uns que voam, né? Mas assim, a maioria dos peixes não conseguem voar. Sim, é impossível, tá? Então depende do cenário. Cara, a questão, na minha sala, eu falei da bússola, e é um equipamento que eu gosto bastante, né? Então tem uma bússola normal, mas eu tenho uma bússola de Star Wars. Tá? Por quê? Cara, a bússola normal, ela não funciona no espaço. Então você precisa às vezes rever a sua bússola a depender de onde você quer atingir. Você falou, eu quero atingir lugares que meus antepassados talvez não... Beleza. No espaço, para andar entre as estrelas, a nossa bússola... ela tem que trocar. Ela não atinge, você precisa trocar referência. É isso aí, cara. Você entendeu? E isso quando você fala de trocar referência, cara, esses papos, seria gostoso tomando um vinhozinho, né, Marcos? De um papo desse aí. Fala que a Bíblia é um livro gastronômico, né? Começando numa horta e termina numa ceia. E lá tem... Eu falo porque assim, cara... não, isso vai... eu vou pra Mogi, e aí, por hora, quando eu tô na casa dos meus pais, minha sogra ou do meu tio, cara, a gente acaba colocando um vinho e batendo esses papos, sabe? Sim. E é tão gostoso, cara. Sim. Você vai pra dentro, você não vê a hora passar, cara. Com certeza. Então, e assim, você pode pensar, poxa, mas a gente tá falando de escola, né? Onde que isso toca? Cara, se a minha identidade como professor, como ensinador, tá no meu colega, eu vou nas demandas dele. Sim. Se tá em um bom professor, alguém da faculdade, tá, beleza, eu vou ali. Mas se a minha identidade for no mestre dos mestres, eu vou entender que muitas vezes a didática, ela pode mudar. Sim. A metodologia é variável, entendeu? Agora a minha identidade... Onde eu quero levar os meus discípulos... é outra pegada. É outra pegada. Outra pegada. E aí eu olho pra ele, ele arrumou uma galera de discípulo ali que era bem alternativa, bem complexa, bem, né, complicada. Sim. Entende? E era tudo molecada. A gente pensa nos discípulos de Jesus, a gente acha que era tudo adulto, velho, porque na série passa as casas arbadas, né? Tô aqui não, cara, é tudo moleque. É tudo moleque. E a gente tem prova histórica disso, ou pelo menos do contexto. E que não davam muito pra, assim, pô... Caldo Então, assim, o mestre, e aí é legal, e eu falo que eu sou baixinho, a gente tá sentado aqui, mas dá pra ver que eu tô mais alto. Mas se você olhar pra HQs e tudo mais, os mestres são tudo baixinho. Olha aí, cara. Né? O mestre dos mestres, o mestre Yoda, e assim vai. Por quê? Porque o mestre ele precisa estar no nível do aprendiz. Esse é o e quanto mais você se faz pequeno, né, maior é o seu resultado final. Então a gente tá falando de um Deus eterno, etc, que se fez homem, pequeno, entendeu? E cara,
a gente tá aqui, olha, pra mim nós ir embora, mas pra gente finalizar, tem uma música, as músicas elas falam muito com a gente, né? Aliás, música, alguém deu o nome de música para a arte de colocar um ritmo em uma letra e usar ferramentas sonoras, porque música é a arte das musas, que eram as responsáveis por conectar o mundo mítico, Caraca. o mundo espiritual com o mundo... Cara, meu, isso aqui é uma aula. É uma aula, fato. Eu sento aqui numa posição de aluno mesmo, porque, cara, eu anoto, escrevo, porque são coisas que eu vou levar pra minha Que bom. reflexão. E eu digo pra você, nesse fator da música, porque eu sinto muitas músicas falarem, né? E teve uma música recente que a minha esposa ouviu e ela trouxe pra nós em casa, que é a música, se eu não me engano, é Olha Ele, do David Leonardo com 2 cantores. Tá. Cara, a primeira frase da música já é arrepiante. Quando fala, né? Pra você olhar quem tá andando sobre o mar. Legal. E pra você ter essa coragem de também andar sobre o mar, porque aquele tá ali. Cara, e no meio da música coloca. Quando a gente cai, não é porque você não tá deixando de andar, é porque você deixou de olhar pra ele. É isso, é o referencial. Cara, e é o que, na minha visão, não é uma coincidência a gente retomar as gravações desse ano de 26 com você e falando disso. Porque olha só, a gente bateu a agenda ontem, Sim. em cima da hora, deu certo, você veio e o assunto foi maravilhoso. E eu acredito que tudo também tem um propósito para aquilo que a gente está vivendo. Eu acho que eu me colocando nessa posição é algo que está sendo muito positivo, porque ele vem trazendo direcionamentos de todos os pontos, até mesmo nesse podcast, que eu levo não só como uma aula, mas, poxa, como uma direção para onde eu tô indo, para aquilo que eu tô fazendo. Então, cara, obrigado pelo seu tempo, obrigado por você ter vindo aqui, se deslocado, poxa, e ter compartilhado esse conteúdo que tanta gente precisa, e que a reflexão que eu sinto é, pô, legal, minha escola não tá do jeito que tá, que eu gostaria, ou minha escola está do jeito que eu gostaria, como que eu posso fazer ela avançar mais? Como que eu posso tirar ela do cenário que ela está e torná-la maior? Cara, o ponto sempre vai partir pro único, da onde a gente partiu. Esse é o fim de todas as coisas, todas o as alfa coisas. e o ômega, e é isso que é. É isso que eu acredito, de verdade. Vai além de quem nós somos, muito além de quem nós estamos, Legal. né? É muito maior. Então que a gente possa se conectar com isso mesmo de verdade, e tanto na teoria como na prática. Verdade, né? verdade. Que a nossa teoria seja alinhada, seja correta, corrigida, justa, e quando isso chegar dentro da nossa sala de aula, chegar na nossa secretaria, chegar no nosso comercial, isso se transforme em verdade. Verdade. E aí, o conceito de verdade fica para outro podcast. Verdade. Aí vai embora. Verdade. Márcio, obrigado, tá, meu irmão? Valeu, obrigado. Eu sou. Eu agradeço. Muito obrigado, foi bom demais. Privilégio estar aqui com você. Amém, obrigado. Valeu. Pessoal, é isso. Aqui se fez mais um Educatom Podcast. Valeu! Porra! Bom pra Deu caralho. certo aí? Porra, cara! Que aula é essa, velho? Que aula é essa? Só uma dúvida, quer fazer as redes sociais dele? Pode ser, vamos falar. Tá, boa. No final. Alimenta ele do meio a gente já segue. Fechou. Pra galera poder saber onde encontrá-lo. Beleza. Boa, Márcio, boa. Márcio, obrigado por você ter vindo aqui participar com a gente, trago tanto conhecimento, e também deixa pra galera aí te acompanhar nas redes sociais, seu Instagram. É uma honra estar aqui, muito legal. No Instagram é Márcio Scarpellini Vieira, Scarpellini com S mudo e 2 L's, pausa aí, vai procurar. E no YouTube também tem algumas coisas que eu tenho colocado lá, feito algumas experiências lá, tá com o Márcio Scarpellini no YouTube. Então, se puderem seguir lá, legal. Boa. A gente vai trocando ideias, construindo e aprendendo juntos. Verdade. O desafio maior da vida. Verdade. Obrigado, cara. E pessoal, aqui se fez mais um Educatom Podcast para todos vocês. Obrigado.